Meus irmãos queridos, a graça e a paz, que alegria mais uma vez estar aqui no Mato Grosso do Sul. Pastor Jonas, que alegria poder estar com o irmão. Me sinto muito honrado, o convite dos irmãos, pastor Osés da Convenção, para mais uma vez poder estar aqui com os irmãos, esse estado que nos acolhe com tanta alegria e com tanto amor. Nossa gratidão aos pastores. Eu tenho tido a oportunidade de estar com os pastores algumas vezes, hoje pela tarde mais uma vez. Que alegria, meus irmãos, nossas irmãs, as mulheres batistas desse estado tão atuantes em todo o Brasil, a nossa gratidão. Em nome da Junta de Missões Nacionais, eu quero agradecer ao estado do Mato Grosso do Sul por tanta coisa preciosa que os irmãos têm feito. Eu me lembro que há 3 anos atrás nós estávamos lá em Porto Alegre, num desafio gigantesco. E de repente os irmãos chegaram, montaram a cozinha e começou a abençoar todo mundo com marmita ou comida gostosa, meus irmãos. E olha, fiquei imaginando, isso é porque o presidente de honra não estava lá cozinhando, né? Não vai faltar oportunidade, pastor Jonas, porque eu já tive a alegria de ser hóspede algumas vezes do presidente de honra, a quem eu cumprimento também, irmão Joelson, irmã Gemima, que é casa de missionário. Casa que abre a porta para missionários, sempre está recebendo as famílias missionárias ali, e a nossa gratidão, e nos alegramos, irmão Joelso, com essa honraria que o irmão recebe hoje dos batistas sul-mato-grossense, e com toda certeza um reconhecimento também dos batistas brasileiros de tudo aquilo que os irmãos têm feito. Trago aos irmãos uma palavra do nosso presidente, pastor Rafael Abdala, do pastor Fernando Brandão, nosso diretor executivo, uma palavra de gratidão aos batistas sul-mato-grossenses por tudo que os irmãos têm feito. Aos pastores eu quero agradecer o carinho dos irmãos. Nós tivemos uma agenda muito preciosa da carreta missionária aqui esse ano e que alegria, os irmãos receberam as igrejas, o avanço, meus irmãos, quanta coisa boa. A acolhida do pastor Eric e a irmã Luciara com o projeto lá no Pantanal, o Radical, todas as parcerias, pastor Jonathan, que nós temos tido a alegria de fazer com o Pantavida, pastor Oséias, e muitos sonhos, irmãos. E a nossa gratidão, eu tenho até que falar isso com muito jeito, que o pastor Jonas sempre já me olha assim. Outro dia ele me perguntou, você vai vir buscar mais alguém? Eu disse assim, eu já estou orando, né, pastor Jonas? E eu quero agradecer e quero em alguns momentos até mencionar o valor disso, pastor Eli, o envio de alguns missionários que os irmãos, os batistas sul-mato-grossenses têm enviado ao Brasil e à América Latina. O envio da missionária Márcia, o envio do pastor William, da irmã Tânia e agora do pastor Paulo e da irmã Fernanda. A nossa gratidão pelo envio desse time de obreiros que tem servido ao Brasil Batista, servido à União Batista Latino-Americana, como no caso do pastor William, caso da irmã Márcia, que já temos capelães aí, não mais apenas no Brasil, irmãos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, irmão Arão, como Deus tem usado este estado para que o Brasil e as nações sejam alcançados. E que alegria, gratidão aos irmãos por esse tempo. Pastor Eli, como é bom a gente poder estarmos juntos aqui, né, pastor William? Irmão, esse sorriso, né? Meu sonho está aqui no Mato Grosso do Sul. Abra sua Bíblia em João 17, irmãos. Eu quero nessa noite poder expressar aos irmãos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Inicio hoje uma série de 3 mensagens no capítulo 17 de João. Hoje, amanhã e sábado pela manhã, se o Senhor assim nos permitir, queremos expor a palavra de Deus. E nesta noite quero ler João capítulo 17, versículos 20, 21, 22 e 23. E a cada noite nós vamos juntos meditar em algum dos trechos deste capítulo. Capítulo muito especial que fala muito ao nosso coração. Diz assim a santa palavra de Deus: não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim.
que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os ama tanto quanto me amas. O capítulo 17 de João, meus irmãos, é um momento mais íntimo de Jesus antes da sua crucificação. Se você se recorda, este é um trecho que inicia no capítulo 13, quando Jesus tem uma experiência com seus discípulos ao celebrar a última ceia, e havia entre eles uma discussão: quem entre nós é o maior? Não é à toa que Jesus dá uma lição muito prática, lavando os pés dos discípulos, para mostrar a eles que aquele que gostaria de ser o maior é aquele que serve. E ele chega ao ponto de dizer: sendo eu mestre e senhor, lavei os vossos pés, vão e façam o mesmo. No meio daquele momento tão especial de ensino acerca de servir, de serem um, nós temos então um anúncio que um haveria de trair, outro haveria de negá-lo. E então os corações ficam palpitantes e nós imaginamos o cenário, e era tão desolador que Jesus começa o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar-vos lugar, eu voltarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele acalma o coração dos discípulos, ele aquieta aqueles corações inquietos. E aí nós entramos no capítulo 15, onde Jesus vai dizer que a nossa permanência nele é a razão de darmos muito fruto, é a razão de frutificarmos. No capítulo 16, então, nós temos de fato a melhor exposição da doutrina do Espírito Santo. Nós temos o Senhor da igreja, aquele que nos prometeu que voltaria para o Pai e nos enviaria o Consolador, e que nós não estaríamos sozinhos. Então ele chega no capítulo 17, e aqui nós temos João registrando a última oração pública de Jesus. O coração, meus irmãos, aberto de Jesus antes do Calvário. E nós estamos diante, meus irmãos, de um dos momentos mais profundos de toda a Bíblia. Porque é uma janela aberta para o coração de Jesus. E quando nós olhamos esse texto, meus irmãos, ele não estava ensinando as multidões, ele não estava confrontando os fariseus, ele não estava realizando milagres, ele estava orando. E quando ele ora, de maneira tão especial, o verso 20, ele diz: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da minha ou da sua palavra. Essa declaração é tão extraordinária, porque naquela oração estava atravessando os séculos, porque ele estava orando pela igreja que haveria de vir, pelos crentes espalhados pelo mundo. Aquela oração estava orando pela Convenção Batista Sul-Mato-Grossense, aquela oração estava orando por mim, por você, estava orando pelos pastores que estão aqui nessa noite, pela igreja representada aqui nesse congresso. Aquela oração se estende de geração a geração, e o Senhor estava clamando por nós, não somente por aqueles. Jesus orava por nós, Joelso, orava pela igreja, orava, meus irmãos, pela missão. E é interessante, pastor Josué, que na oração de Jesus, ele não ora por estratégias, ele não ora por estruturas, ele não ora por recursos, ele não ora por crescimento numérico, ele não ora por uma influência da igreja de alguma forma no contexto estável e nem na sua relevância cultural. A ênfase da oração de Jesus é a unidade. João 17, a ênfase de Jesus é uma igreja unida, e isso nos confronta, porque muitas vezes, meus irmãos, e eu digo que nos confronta porque na minha vida, ao longo de todo o tempo, desde jovem, uma coisa que sempre eu gostei muito foi a área de evangelização.
Na verdade, é o dom que o Senhor me deu. Eu fui ordenado pastor por uma consequência no contexto da nossa denominação, mas eu sou um evangelista. E nesse contexto de evangelista, eu sempre penso como nós vamos alcançar o mundo. E um evangelista, a mente dele está sempre rodando nisso. Qual a estratégia nova? Como nós vamos compartilhar o evangelho? Qual a estratégia para alcançar essa geração? Como nós podemos impactar o mundo? É a pergunta que alguém que clama por almas faz. E Jesus responde: sejam um. Olha a resposta de Jesus para essa pergunta. Como nós vamos impactar o mundo? Sejam um. Enquanto a gente está se revirando, querendo arrumar estratégia, querendo arrumar meio mundo de coisa, e ele já tinha dito aos seus discípulos: o mundo saberá que vocês são os meus discípulos quando vocês... João capítulo 13. Às vezes nós estamos aí querendo gastar milhares de reais para colocar programas em massa, para que o mundo saiba o Jesus que nós seguimos. E Jesus disse: a maior estratégia, ela não virá de uma ação humana. A maior estratégia para impactar o mundo é quando vocês aprenderem aqui dentro a amarem uns aos outros. O mundo saberão que vocês são meus seguidores. Um dia eu ouvi uma mensagem sobre esse texto que eu nunca me esqueço. A oração não respondida de Jesus. E eu fiquei assim impactado quando o pastor Carlos, que pregou esse sermão, disse esse tema. E eu fiquei ansioso. Qual foi a oração de Jesus que ainda não foi respondida? Foi quando ele orou pela unidade dos discípulos. Porque até hoje nós ficamos brigando entre nós. Esse texto nos chama a atenção. Esse texto, irmãos, vai nos mostrar que parte central, e essa campanha de missões está extraordinária. Porque esta campanha quer nos mostrar que o mundo será impactado, irmãos. O Mato Grosso do Sul, irmãos, a cidade de Campo Grande, os demais municípios serão impactados não apenas pelo que pregamos, mas será impactado pelo que vivemos juntos. E isso é um desafio para nós. O impacto será por aquilo que nós vivenciamos. E nessa primeira mensagem eu queria, de maneira objetiva, partilhar com os irmãos sobre 3 aspectos da unidade que Jesus deseja. O que Jesus espera de nós? O que Ele nos ensina? Aí em João capítulo 17 eu quero fazer o recorte especial do verso 21. E o verso 21 vai nos ensinar que esta unidade que Jesus espera de nós, a unidade que Jesus espera dos batistas sul-mato-grossenses, a unidade que Jesus espera no contexto da Convenção Batista Brasileira, que esse é o nosso tema do ano, somos um. Ela tem a sua origem, irmãos, em Deus. Isso é muito interessante. Olha o que o texto diz: para que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Jesus, quando vai nos dar uma referência de unidade, irmãos, Ele não mostra uma organização como modelo. Jesus, quando Ele vai nos dar uma referência de unidade, Ele não mostra um exército como modelo, Ele não mostra uma instituição, mas Ele mostra a sua relação com o Pai, essa relação dele, Ele, o Pai. Jesus está falando dessa comunhão perfeita. E isso vai nos ensinar algo muito importante, que unidade não é algo que nós conseguimos produzir de nós mesmos, mas unidade é algo que Deus produz em nós. Então unidade é algo para a gente espiritual. Isso é um desafio. Jesus está dizendo: olha, o padrão, o ensino. Quando se fala de unidade entre o meu povo, a referência sou eu e o Pai, é a nossa relação. Ou seja, vai existir entre nós, irmãos, a diversidade, mas entre nós vai existir a unidade. Em meio à distinção, existem propósitos comuns. Em meio à individualidade de cada um, existe um amor perfeito que nos liga, meus irmãos. Isso não significa que uma convenção nós seremos uniformes, porque esse é o nosso maior equívoco.
Porque há muita gente que gostaria que os batistas fossem uniformes. Nós nunca seremos uniformes. Primeiro que a graça de Deus ela é multiforme. Ela se manifesta de muitas maneiras. Nós seremos um em princípios, mas nós agiremos de maneira diferente, nós teremos formas diferentes, nós teremos ações diferentes, mas mesmo na nossa multiformidade como denominação, nós seremos um só povo. Porque às vezes a gente acha que uma denominação que se expressa por princípios, ela vai ser toda igual. Nós gostaríamos que toda a igreja cantasse os mesmos hinos. Nós gostaríamos que todas as igrejas se expressassem da mesma maneira. Irmãos, isso será impossível, porque o reino de Deus é um reino onde se expressa a multiforme graça de Deus. É por isso que quando a gente chega lá no Rio Grande do Sul, irmãos, semana retrasada, eu e o pastor Paulo passamos lá em Minas Gerais. A gente diz assim, é um frio de rachar. Irmãos, nós passamos um frio de rachar. Nós estávamos em Santa Maria, devia estar uns 4 graus. Lá vem o pastor Paulo andando assim e eu também. E está lá os irmãos tranquilos, quase que sem blusa de frio, tomando chimarrão. E a gente olhando aquele negócio, como se expressa a fé dos irmãos lá no sul. E aí na outra semana a gente está no Amazonas, está lá numa comunidade ribeirinha, estamos lá no Marajó. Outra coisa, chega lá no Nordeste, é um acordeon, é um zabumba, cada um do jeito. Mas na nossa cabeça nós gostaríamos que o negócio fosse como? E alguém ainda diz assim, isso não é batista, ou isso é batista. O que é batista ou não ser batista, irmãos? Desde criança, nascido e criado numa igreja batista, logo criança, conhecendo a Jesus aos 13 anos. Mas eu me lembro de maneira clara que o que nos identificava como batista não era a nossa forma litúrgica de ser, mas os princípios que nós criamos, a Bíblia como palavra de Deus, uma igreja local e autônoma. Esses princípios que ao longo da nossa história se sustentam por mais de 400 anos. Por quê? Porque a unidade que existe entre nós não é uma unidade de uniformidade, mas é uma unidade onde a expressão do Espírito Santo de Deus, no meio da nossa forma de ser, tão diferente, ela se expressa com o mesmo coração, com a mesma vontade de honrar a Jesus, indiferente de onde a gente esteja. A primeira lição que ele nos ensina é que a unidade que ele espera, a origem é em Deus. Nós não vamos conseguir produzir essa unidade. Nós não temos como ir lá no Rio de Janeiro, lá no escritório da CBB e dizer assim, ó, me dá uma caixa de unidade aí, manda para cá, que nós vamos botar uma caixa de unidade aqui na igreja. Aliás, irmãos, seria bom se a gente pudesse, graças a Deus, isso não acontece aqui no Mato Grosso do Sul, mas tem uns lugares por onde a gente anda aí, que se a gente pudesse comprar, irmão Luiz Ovando, caixa de unidade, seria uma benção. Principalmente para algumas assembleias, algumas reuniões administrativas que há entre nós, que às vezes nós esquecemos. E aí, como eu disse, como unidade é uma questão espiritual, é nessas horas que muitas vezes nós vemos a nossa carne aflorar. E nós esquecemos do Deus a quem servimos. Unidade não vai partir de nós. Unidade parte de Deus agindo na nossa vida para que todos sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu e ti. A unidade verdadeira, ela vai nascer aonde? Na cruz. Ela vai nascer na presença de Cristo. Ela vai ser produzida pelo Espírito Santo. O problema é que muitas vezes nós queremos que gente carnal viva a unidade e não vai viver. Porque unidade é para gente espiritual, irmãos. Porque uma das coisas que unidade faz conosco é desvencilhar de nós mesmos, da nossa própria vontade e aprender a aceitar o outro como ele é. A gente só vai conseguir ser um dia que sair o nosso eu da prioridade e Jesus for um em nós. Por isso que unidade não parte de nós, parte de Deus. E é por isso que Jesus está nos ensinando qual é o parâmetro, que vocês sejam um, como eu sou um, como o meu Pai. Uma convenção, irmãos, ela será forte. Não é pelas suas boas estruturas, e graças a Deus por isso, mas uma convenção é forte quando os seus líderes aprendem a caminhar juntos.
E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por todas as vezes que eu venho aqui, todas as vezes que eu ouço ouvir sobre o Mato Grosso do Sul. Isso é uma realidade. Louvado seja Deus. O maior desafio, irmãos, o maior desafio da obra missionária nunca foi recursos. O maior desafio da obra missionária, irmãos, também não é obreiros, por mais que nós temos orado e o Senhor Jesus ore por obreiros, e nós temos orado e visto muito vocacionado. Talvez um dos maiores desafios do avanço missionário, sabe o que é, irmãos? É a dificuldade que nós temos de trabalhar juntos. Quer ver uma coisa fácil de resolver? Junta 5 igrejas para plantar uma congregação numa cidade que não tem igreja. Muitas vezes o projeto não anda, sabe por quê? Porque é a dificuldade de saber quem vai ser a mãe. A gente começa a brigar entre nós. E a gente começa a discutir entre nós. Não, nós temos que ser a mãe, você tem que ser a mãe, aqui tem que ser a mãe. Irmãos, muitas vezes a gente não avança. Não é pela falta de obreiro, não é pela falta de recurso, mas é a falta que nos há de andarmos juntos, voltados para a missão. Quando eu olho, irmãos, o estado de Santa Catarina, 72% dos municípios, nós ainda não chegamos. Lá não pode dizer como Mato Grosso do Sul, temos igrejas em todas as cidades. Lá, 72% das cidades aqui do nosso lado não tem a presença batista. E muitas delas, praticamente a presença evangélica mínima. Agora, se nós nos unirmos, irmãos, nós vamos mudar esse número. Se nós nos unirmos, nós vamos mudar essa realidade. Pastor Eli, nós estamos agarrados lá naquele Marajó. Irmãos, que desafio. Nós estamos trabalhando, já estamos com 5 famílias missionárias, estamos levando mais 2 agora. Esta semana passada, o nosso barco missionário novo, que vai atuar naquela região, começou a ser feito. Irmãos, quando a gente olha para o Marajó, 600 mil pessoas. E eu não preciso dizer o que eu tenho visto andando lá. Porque todo mundo já sabe o que acontece no Marajó. Todo mundo já sabe o que acontece, a realidade em relação às crianças do Marajó. Nós não precisamos descrever, porque basta você acessar qualquer site, fazer qualquer pergunta sobre o Marajó, o que vai vir. Mas eu fico pensando e às vezes já pedi perdão ao Senhor. Como pode, irmãos, o Marajó aqui pertinho de nós, mais de 600 mil pessoas. E aí eu preciso lhe dizer uma coisa, nesta noite, nessa reunião aqui, há mais batistas do que em todos os 17 municípios que nós temos no Marajó. Aí você chega em São Sebastião da Boa Vista, quase 30 mil habitantes, 70% da cidade, irmão Luiz Ovando, em palafitas. Preciso lhe dizer o resto da história? É lá, irmãos, que nós precisamos nos unir para alcançar aquelas crianças e para mudar aquela realidade. Mas para isso nós precisamos ser uma só igreja. E a unidade que nós precisamos, ela virá de onde? Do Senhor. E ela é para gente espiritual. Se não for espiritual, não consegue abrir mão do seu projeto para viver o projeto de Deus e em unidade como igreja, como denominação. Quando a gente olha para a história dos nossos antepassados, dos nossos pioneiros, quando a gente olha para a história da Junta de Richmond, quando a gente olha para a história dos Begbys, quando a gente olha para o envio dos primeiros missionários, gente de Deus que abriu mão dos seus projetos pessoais, se uniram com um único objetivo, enviar missionários para uma outra nação que eles não conheciam praticamente, enviaram para cá, para que pudessem pregar o Evangelho, para que hoje, nessa noite, nós estivéssemos aqui, na 79ª Assembleia da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense, louvando a Deus. Um dia teve gente que veio para cá sem nenhum interesse a não ser glorificar a Deus e pregar o Evangelho. Sabe por que isso aconteceu? Porque gente espiritual se uniu e enviou pessoas indiferente do que ia ter de resultado. Porque unidade em Deus é isso. Por isso que a origem da unidade não é de nós mesmos, é do Senhor. Aí o texto segue. Qual é a segunda lição? Para que eles estejam em nós, verso 21, para que o mundo creia. E Jesus conecta a unidade e a evangelização. Ele é claro, para que todo mundo creia, para que o mundo conheça. Esse é o objetivo da igreja, estar e caminhar em unidade. Normalmente a gente conecta a evangelização a treinamento.
Normalmente a gente conecta a evangelização à estratégia. Normalmente a gente conecta a evangelização a programa. Jesus conecta a evangelização à unidade. Porque quando a igreja caminha unida, irmãos, muitas coisas acontecem. E coisas extraordinárias. A expressão de unidade revela. Irmãos, o mundo está nos observando. O mundo está nos avaliando. O mundo percebe, irmãos. O mundo sabe quem nós somos. E o mundo está vendo. E a unidade entre nós se torna a evidência da ação de Deus. A unidade entre nós se torna a evidência da ação de Deus. Eu me lembro que alguns anos atrás, irmãos, eu cheguei aqui e eu fui conversar com o pastor Jonas, e mineiro assim lá da roça igual eu, é cabreiro, né? A gente chega devagar, a gente dá aquela conversa assim que começa longe, vai devagar assim, pastor Ronaldo, até chegar lá. E aqui no estado, irmãos, tinha um projeto e tem um projeto de capelania extraordinário. E nós ficamos sabendo desse negócio. E nós queríamos sonhar aquilo que os irmãos estavam vivendo aqui, isso pudesse ser vivido no Brasil, irmãos. A gente estava sonhando com isso. E aí nós chegamos aqui devagarzinho, assim como quem não quer nada, né? Pastor Jonas, e vem de lá, vem de cá. E aí de repente a gente fez um pedido. Qual era o pedido? Deixar que a irmã Márcia pudesse ir para missões nacionais e tocar esse projeto para o Brasil inteiro. Olha que pedido. Pedido simples. Bobinho. Né? Coisa assim simples. E aí a pergunta é, mas como é que vai ser isso? Pastor, fica tranquilo, nós vamos de lá, vem de cá, conversa para lá e vamos orar, isso vai dar certo. Aí vem uma pandemia. No meio da pandemia, no meio de tudo isso, irmã Márcia, irmão Marcos, Deus toca no coração da liderança batista do Mato Grosso do Sul e diz assim, nós vamos avançar nessa direção. E aí a convenção diz assim, nós não vamos só enviar não, nós vamos ajudar no sustento, tanto a convenção quanto a associação Centro. E aí nós tínhamos um volume de capelães aqui no estado. Precioso. E uma obra bonita. Agora eu vou te dar um dado que talvez você não saiba. Você sabia que nos últimos 5 anos, nós já formamos, pela graça de Deus, digo nós, porque os irmãos estão nesse negócio, mais de 5.000 capelães no Brasil? Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar que nós hoje temos mais de 3.500 escolas sendo alcançadas quase que semanalmente com o Evangelho? Podia ter ficado só aqui, e já era uma bênção, 80, 90, 200 capelães, mas quando a gente trabalha com gente de Deus, e com gente que tem visão espiritual, Jesus nos ensina que essa unidade fortalece a missão, gente que abre mão de si, para que outro conheça. Qual foi o resultado desse abrir mão dos irmãos? Estamos lá um dia mandando esse link do curso. Olha, no meio da capela não tinha como fazer curso presencial. Aí nós arrumamos uma sala de Zoom que cabia lá 1.000. E aí começamos a fazer. E todas as vezes nós não damos conta de atender. E tem sido uma bênção. Mas um dia nós mandamos um link. E esse link caiu na mão de uma senhora muito querida que é a Estelinha. Aí a Estelinha diz assim, pastor, o senhor tem certeza que o senhor mandou o link para a pessoa certa? Eu disse, tá certo, minha irmã, pode fazer o curso, é a senhora mesmo. A irmã vai fazer o curso. E eu não sei se eu mandei o link certo ou se eu tinha mandado errado, porque na verdade eu estava mandando para uma lista de missionários de missões nacionais e o link chegou para ela, porque a gente começou com um curso interno. E ela disse assim, pastor, é para mim mesmo, o senhor tem certeza? É, minha irmã, vamos firme. E ela fez a inscrição, irmãos. E no meio de tudo isso, ela estava fazendo um tratamento de câncer. E Deus usou todo esse processo, irmãos. E ela venceu o câncer, foi para dentro de uma escola, lá no Espírito Santo. E hoje é um dos braços da irmã Márcia no Brasil. Quantas escolas ela está hoje, irmã Márcia? Só na cidade dela, ela está em 15 escolas.
Sabe por quê, irmãos? Porque um dia alguém aceitou o desafio de forma espiritual de abrir mão do que tinha para que outros pudessem conhecer. Quando a gente abre mão, a unidade fortalece a missão. Quando a gente abre mão, irmãos, algo extraordinário acontece. É por isso que Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia, ela começa a orar. E quando a igreja de Antioquia começa a orar, o Espírito Santo vem e mostra a eles que eles precisavam enviar agora quem? Paulo. E quem era Paulo e Barnabé naquela igreja? Aí eu preciso lhe dizer uma coisa, pastor, segura no banco aí, fica firme aí, porque Jesus quer que você envie o melhor que você tem lá, para que a missão seja alcançada e concluída. Você estaria disposto em fazer isso? Você estaria disposto em abrir mão do que você tem para que um campo de missões estaduais se transforme? Você estaria disposto em abrir mão daquilo que Deus colocou nas suas mãos para que de fato uma igreja que precisa ser revitalizada seja revitalizada? Você estaria disposto em abrir mão do seu Paulo e do seu Barnabé, que você olha para ele e você fala assim, ó, aqui você pode escolher qualquer um, mas não olha para Paulo e Barnabé não olha para esses dois não, porque esses dois são aqui. Olha para qualquer coisa aqui no Mato Grosso do Sul, mas não vem falar com a Márcia não. Deixa a Márcia quieta aqui. Gente espiritual é sensível ao Espírito Santo. E aí ouve que na unidade e no envio pode ir muito além do que si mesmo. Hoje pela tarde nós falávamos isso. Se nós não tomarmos cuidado, nós os líderes podemos ser o gargalo da ação de Deus na terra. Nós podemos estar travando aquilo que Deus quer fazer, muito além de nós. Mas para isso a gente precisa entender que a unidade é para que todo mundo creia. E o Senhor quer de nós, quer da minha igreja, da igreja que Ele colocou na minha e na sua mão, o melhor. E esse melhor não é para nós, é para ser enviado para que o nome dele seja conhecido. Você está disposto em abrir mão? Você está disposto em enviar? Você está disposto em entregar para que a obra do Senhor avance? É isso que o texto está nos dizendo. A unidade que Jesus deseja, irmãos, ela fortalece a missão, ela vai além. Agora a terceira lição e a gente termina aqui. O verso 23 vai dizer: tudo isso é a fim que o mundo conheça que tu me enviastes. Jesus agora ele revela, irmãos, e repete o propósito. Agora não é apenas que o mundo creia, é que o mundo conheça. É que o mundo tenha relacionamento. A palavra conhecer aqui aponta para reconhecimento, convicção, certeza. A unidade da igreja torna Cristo visível. Quando esta igreja vive reconciliada, caminha, irmãos, em unidade, o mundo vê a Cristo. Quando a igreja serve junta, o mundo vê Cristo. Quando a igreja ama, apesar da diferença, o mundo vê a Jesus. E a unidade se transforma a vitrine da graça de Deus, a demonstração pública, meus irmãos, do poder do Evangelho. Irmãos, talvez o mundo nunca vai ler a declaração doutrinária dos batistas brasileiros, mas uma coisa o mundo vai ler: a minha e a sua atitude, a atitude da igreja. Isso o mundo está lendo todo dia. Isso o mundo está lendo toda hora. Talvez muita gente, depois de ler a nossa atitude, até decida ler a nossa declaração de fé. Mas muita gente, antes de ler a nossa declaração de fé, está lendo as nossas vidas, está lendo como nós agimos entre nós, está lendo como nós caminhamos na nossa jornada, como nós caminhamos como batistas, como denominação, como igreja. As pessoas estão observando nossos relacionamentos, a nossa postura. E é por isso que eu louvo a Deus, numa assembleia como essa, porque a ênfase é a unidade. Porque Jesus, quando ora, Ele não ora por recursos, Ele não ora por estratégias, Ele não ora por nada disso. Ele ora para que os discípulos fossem um. À medida, irmãos, que nós caminhamos para o fim desta primeira noite, a última grande preocupação de Jesus, se podemos usar essa expressão, né? Como se Jesus estivesse preocupado, estamos dando esse sentimento, mas como o homem ele expressa na sua oração. Ele expressa pedindo para que os seus discípulos... Não foi sobre o seu sofrimento a sua última oração. A sua última oração não foi sobre a sua morte. Mas a sua última oração
foi sobre a missão. E a missão está diretamente ligada à unidade. E o mundo saberão que vocês são meus discípulos, quando amardes uns aos outros. O grande desafio que nós temos hoje, irmãos, talvez não seja descobrir novas estratégias, nós já temos estratégia demais. Talvez o nosso grande desafio vai ser a redescobrir como a gente caminha juntos. Como a gente alcança os lugares que nós ainda não alcançamos juntos. Como nós estamos dispostos a amar um ao outro, ainda que ele seja um pouquinho diferente de nós. Ainda que a maneira dele pregar seja um pouquinho diferente da nossa. Ainda que a maneira dele ser seja um pouquinho diferente da nossa. Porque, na verdade, o reino de Deus é muito maior do que a nossa placa e do que a nossa congregação. E às vezes nós estamos impedindo que o reino avance. Porque nós temos dificuldades em andar unidos uns com os outros para cumprir a missão. Nós temos objetivos maiores. Nós temos sonhos maiores de uma nação alcançada, de um Mato Grosso do Sul completamente alcançado pelo Evangelho. Quando a igreja anda unida, irmãos, Cristo é exaltado, o Evangelho ganha credibilidade, a missão avança, o mundo crê. Ah, meus irmãos, a missão que nos une, ela não começa em nós. A missão que nos une, ela começa em Cristo, em Deus. É por isso que Ele nos dá o parâmetro. E uma coisa importante, uma igreja unida não é apenas uma igreja mais forte. Uma igreja unida, ela será uma igreja mais missionária. Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça nessa primeira noite. Ano passado eu tive um dos grandes privilégios da minha jornada como missionário. Visitar Annie Lou Bagby. Pensa num privilégio. A filha dos nossos missionários. Netinha daqueles que vieram para cá. Filha do T.C. Bagby. Neta dos nossos pioneiros. Já com idade bastante avançada. Mas para mim foi um presente poder ouvir aquela mulher. E ela começou a me contar a história dos seus avós. E ela começou a me contar a história dos seus pais. Quando de maneira desprendida, ainda jovens, quando o olhar missionário do mundo estava na China, e eles se apresentaram à Junta de Richmond, a Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, e todo o olhar missionário estava para um outro lugar. Mas eles tinham uma firme convicção: Deus nos chamou para ir ao Brasil. Eles tinham ouvido de maneira ardorosa por um general que tinha vindo ao Brasil e voltado, passado lá em Santa Bárbara do Oeste e retornado, e começou a andar nas igrejas dos Estados Unidos e a pregar e a falar que o Brasil era um lugar, um campo aberto para a pregação do Evangelho. A ponto da igreja em Santa Bárbara escrever uma carta e pedir que Richmond pudesse enviar missionários. Irmãos, essa história é linda. Porque Deus, na sua soberania e na sua bondade, move o coração dos nossos irmãos. E eles então enviam aquele primeiro casal. Meninos que tinham sonhos. Meninos que tinham uma história de vida. Meninos que entram dentro de um navio e vêm. Atravessam o oceano e chegam aqui em 1881. Sabe por que nós estamos reunidos aqui hoje? Pela bondade de Deus. Mas porque um dia, alguém sensível ao Espírito Santo uniu
e em unidade ouviu a voz do Espírito Santo. E num tempo em que não eram enviados missionários para esta terra, foram sensíveis em enviarem o primeiro casal. Logo depois vem Zacarias Taylor. E aí nós temos o alcance do primeiro batista brasileiro aqui, o Teixeira, que vai se tornar o primeiro pastor batista. E a obra avança, vem pela Bahia, vai para o Rio de Janeiro, começa a se expandir. E hoje nós somos mais de 1.800.000 batistas. Será que eles imaginavam isso? Será que eles tinham noção que hoje seriam quase 15.000 igrejas? Será que eles tinham essa dimensão quando em 1907, na primeira assembleia, eles tomam a primeira decisão? E qual a decisão mais importante daquela assembleia? Criar uma junta de missões estrangeiras e uma junta de missões nacionais, porque eles tinham um ardor no coração. Unidos, eles queriam evangelizar o Brasil e as nações. Irmãos, essa é a nossa origem. Irmãos, esse é o nosso povo. Esse é o nosso DNA, irmãos. DNA de um povo que se une para a missão. DNA de um povo que oferta para a missão. Mas gente sensível que um dia pegou o melhor que tinha para entregar irmã Elizabeth para o campo missionário, para que a missão fosse cumprida. O que o Senhor quer de você nesse tempo? Curve a sua cabeça. O que o Senhor quer de você nesta geração? O que o Senhor quer de mim? Hoje é a nossa primeira noite. A missão nos une. A missão nos dá propósito. A missão nos dá razão. E essa missão que move a igreja de geração em geração. E agora é o nosso tempo. A igreja de Antioquia, ela foi sensível, ela pegou o melhor que ela tinha em unidade e enviou. Você estaria disposto a fazer isso? Você estaria disposto a enviar o melhor que você tem? O melhor da sua vida, o melhor do seu tempo, o melhor dos seus recursos, em unidade. Para que o mundo creia, para que o mundo saiba quem é Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esta primeira noite. Nós queremos te louvar pela história dos batistas sul-mato-grossenses. Quando nós podemos ver ao longo de tantas lições preciosas, uma convenção que em unidade está caminhando e glorificando ao Senhor. Uma convenção que em unidade está anunciando quem é Jesus. Uma convenção missionária. Senhor, mas nessa noite nós queremos também dizer ao Senhor que nós podemos ir muito além. Senhor, nós já temos visto muito, mas se nós nos unirmos ainda mais, Senhor, se nós nos unirmos ainda mais, se nós abrirmos mão, Pai, do nosso eu, da nossa vontade, se nós abrirmos mão, ó Deus, daquilo que tão pouco nos divide e somarmos com aquilo que tanto nos une, nós vamos ver essa nação impactada, Pai. Não apenas pela nossa mensagem, mas impactada para o mundo vendo em nós que nós somos um. Perdoa-nos, ó Deus, quando muitas vezes, em muitos dos nossos contextos, nós ferimos uns aos outros. Senhor, perdoa-nos, Senhor, que muitas vezes, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nós perdemos tempo, Senhor, não com aquilo que é o objetivo comum, Senhor. E às vezes nós agimos mais como uma cooperativa do que como uma comunidade. Nós agimos em busca de interesse próprio. Nós agimos em busca de vontade própria, quando o Senhor está dizendo para nós durante esse tempo, que seja menos de vocês e mais de Jesus. Pai, que nós possamos todos os dias fazer a oração de João Batista. Que o Senhor cresça em nós e que nós possamos desaparecer. E que o mundo veja em nós que Tu és o Cristo. E que juntos
alcancemos Campo Grande. Que juntos alcancemos as regiões do Mato Grosso do Sul. Que juntos alcancemos o Centro-Oeste. Que juntos alcancemos o Brasil. Que juntos cheguemos nas nações. E quando o Evangelho for pregado a todas as nações, então o Senhor voltará, então virá o fim, e o Senhor nos buscará para estar para sempre com o Senhor. Não nos permita perder tempo com as nossas discussões infundadas. Não nos permita, Senhor, perder tempo com aquilo que não é o que o Senhor quer que a gente invista o nosso tempo e os teus recursos. Nos ensina durante esses dias e reaviva no nosso coração o desejo de sermos um. Porque como o Senhor nos ensina, o mundo saberá que nós seremos seus discípulos. Quando primeiro nós aprendermos a amar uns aos outros. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.